Muito bem-vindo, então você seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Autocoragem. Bom, no episódio de hoje eu vou falar com vocês sobre como é que nós aprendemos a sentir medo. Então, se você é um ser humano, você está do outro lado, com certeza você sente algum medo em sua vida. E na aula de hoje, no episódio de hoje, eu vou falar com você exatamente sobre isso. Como é que surgem esses medos, né? Vou te explicar o que é medo também, mas como é que surgem os medos que nós sentimos em nossas vidas? De onde que eles vêm? Qual a origem deles? E por aí vai. E por que que eles vêm até hoje e a gente não consegue, às vezes, resolver esses medos? Vou falar sobre tudo isso no episódio de hoje. Sobre como é que surgem esses medos. Eu vou falar com você 3 formas que nós aprendemos realmente a sentir medo. Né? Porque se você tem algum medo na sua vida, é porque você, ou vários medos na sua vida, é porque você aprendeu realmente a sentir esses medos. Você aprendeu a reconhecer o que é perigoso e o que é ameaçador para a sua vida. Tanto é que você sente medo quando você vê determinado estímulo. E é isso que eu vou falar com você no episódio de hoje do podcast Autocoragem. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Autocoragem. Muito prazer, o meu nome é Vitor Coach e você pode me ver me veja como um tipo raro de mensageiro, alguém que tem um pouco de conhecimento, adquiriu um pouco de conhecimento ao longo da vida, ainda adquire um pouco de conhecimento ainda, vai adquirindo experiências e aqui eu compartilho, eu divido com você essas experiências, divido com você esse meu conhecimento, porque eu acredito que isso pode facilitar e ajudar você na sua jornada aí para você poder ter autocoragem em sua vida. Coragem mesmo? Autocoragem é a capacidade de você vencer os seus maiores medos. Então, aqui nesse podcast, o objetivo é te ajudar a ter autocoragem. Porque com autocoragem você é capaz de vencer variados tipos de medo que você sente e por aí vai. Mas então vamos conversar aqui. Então vamos conversar aqui agora sobre o seguinte. O tema de hoje então é como que nós aprendemos a sentir medo, né? Como é que surge isso na nossa vida? Como é que nós aprendemos realmente a sentir determinado medo ou vários medos, como é o caso de muitas pessoas? Bom, primeiramente eu gostaria que você entendesse algo que a gente chama de o ciclo inevitável do medo. O ciclo inevitável do medo, ele é como se fosse um padrão que acontecesse na vida das pessoas. Um padrão o ciclo inevitável do medo, ele é um padrão, ele é um esquema claro e específico, mas ele é um padrão que acontece nas nossas vidas. Desde o momento em que nós aprendemos a sentir medo até o momento em que nós realmente temos um resultado, seja ele positivo ou negativo, por causa do medo. E esse ciclo inevitável do medo, ele é constituído de 6 estágios. Eu vou explicar rapidamente cada um deles, mas eu já te falo, cada um desses 6 estágios merece um episódio só para eles. Porque realmente a gente precisa entrar a fundo e entrar dentro deles de forma detalhada. Hoje eu vou falar sobre o estágio 1, que é a aprendizagem. E nos próximos episódios a gente vai falando sobre os outros 5 estágios. Mas, para não te deixar na mão aqui, os 6 estágios, né, que fazem parte do ciclo inevitável do medo, um estágio complementa o outro, são: o estágio 1 é a aprendizagem. A aprendizagem é o primeiro contato que você tem com o medo. Ou seja, é o estágio onde você aprende a reconhecer o que é perigoso e o que é ameaçador para a sua vida. Tanto é que é por isso que você vai sentir medo quando você tiver contato com aquele estímulo, com aquilo que gera um medo e desperta um medo em você. Então você aprende a ter medo e hoje eu vou falar com você sobre isso. 3 formas que você aprende a sentir medo. O estágio 2, quando você passa pelo estágio 1, beleza, aprendi a sentir medo. Depois você vai para o estágio 2. O estágio 2 é memória. Se você aprendeu a sentir medo, esse aprendizado que você teve vai ser guardado e armazenado em algum lugar dentro de você. E esse lugar a gente chama de memória. A memória fica armazenada, né? Tem 3 tipos de memória. E a memória fica guardada ali todos os episódios passados.
É lógico, tem episódios que marcam mais, tem episódios que marcam menos, mas experiências de medo normalmente são experiências que ficam muito bem guardadas na nossa memória, porque está 100% voltado com a nossa sobrevivência. Então, você sabe que você tem medo de rato, por quê? Porque você aprendeu a sentir medo de rato e porque isso está guardado na sua memória. Então, quando você vê o estímulo, que no caso pode ser um rato, isso realmente pode despertar em você o medo de sair daquele ambiente. O estágio 3, por falar em estímulo, o estágio 3 é estímulo. Depois que você guardou na sua memória, você aprendeu, toda vez que você, pode ser toda vez que você tenha contato com aquilo que gera medo em você, pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma música, ou qualquer outra situação. Isso qualquer tipo de situação, pessoa, animal e por aí vai, objeto, isso pode ser denominado um estímulo. E esse estímulo é o que desperta em você uma emoção, no caso, a emoção do medo. No estágio 4 é emoção. Primeiro você tem um estímulo, que é o estágio 3, e depois desse estímulo, desse contato com aquilo que pode despertar em você o medo, a gente vai para o estágio 4, que é a emoção. No caso, a emoção do medo. Mas nós temos outros tipos de emoções, mas como esse daqui é o ciclo inevitável do medo, e como aqui o nosso objetivo é falar somente sobre medo, esse estímulo desperta em você o medo. E pode ser um pouco de medo, um muito medo, ou até mesmo uma fobia, que no caso você vai gritar desesperado, ou você vai querer sair dali e não ter contato com aquilo que você sente medo, certo? O estágio 5 é a ação. Quando você realmente passa pelo estágio 4, que é a emoção, você tem contato com aquilo que você tem medo. Né? O medo começa a se manifestar em você fisiologicamente. Né? É isso que uma emoção faz. E depois você vai para o estágio 5, que é a ação. Você vai querer tomar uma ação. E nós temos duas ações que normalmente nós tomamos quando nós estamos com medo. A primeira ação é luta. A segunda ação pode ser fuga. Então nós tomamos uma dessas duas ações. Ou nós lutamos com aquilo, lutamos no sentido assim de fazermos aquilo realmente que estamos com medo, enfrentamos o medo, podemos dizer assim, ou fugimos, saímos daquele ambiente, não queremos ter contato com aquilo. São dois comportamentos muito comuns. Ou você luta, ou você foge. E o estágio 6 é resultado. E o resultado, ou recompensa, né, mas é resultado que se chama, pode ser positivo ou pode ser negativo. Porque depois, quando você toma uma ação, ou você vai ter o resultado positivo ou você vai ter o resultado negativo. E o resultado positivo e o que é resultado negativo pode variar do que é importante para você. Que no caso é você alcançar aquele objetivo, aquele ideal, aquela meta e por aí vai. E às vezes isso não é possível por causa do senhor medo. Hoje, o objetivo não é falar exatamente de todo o ciclo inevitável em detalhes, certo? Mas hoje o objetivo é a gente falar sobre o primeiro estágio do ciclo inevitável do medo. E o primeiro estágio, como eu já falei com vocês, é o estágio 1, que é o estágio da aprendizagem. É onde você realmente aprende a sentir medo. Espera só um minuto. Assim, tudo certo. E o estágio 1 é o estágio da aprendizagem. Nesse estágio 1, que é o estágio da aprendizagem, você aprende a sentir medo. Você começa a aprender a sentir o medo. E como é que você aprende a sentir medo? Primeiramente, o que é aprendizagem, né? Aqui no nosso caso? Aqui no nosso caso, a aprendizagem ela é um processo pelo qual você passa para você poder adquirir um conhecimento, certo? É um processo por onde você passa para você poder adquirir um conhecimento. Algumas pessoas vão chamar de método, eu chamo de processo pelo qual você passa para você poder adquirir um conhecimento. E no caso, o conhecimento que você adquire é realmente você reconhecer o que é perigoso e o que é ameaçador. Grande parte dos medos que nós sentimos, tanto na nossa adolescência como na nossa vida
jovem adulto ou na nossa vida adulta é realmente quando nós aprendemos a sentir esses medos na nossa querida infância. Então, quando nós somos crianças, a gente realmente aprende a reconhecer muitas coisas, muitos objetos, muitos animais, muitas pessoas, muitas situações, e a gente já vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento, a gente vai aprendendo que determinada coisa é perigosa, que determinado animal é perigoso, que determinado objeto pode ser ameaçador, que determinada situação não é boa a gente ficar muito perto, e tudo isso faz com que a gente aprenda a sentir medo. Então vamos lá agora, vamos continuar trabalhando aqui. Existem 3 formas que nós aprendemos a sentir medo. E agora eu vou trazer para vocês quais são essas 3 formas que nós aprendemos, né? Não, e aqui, ó, eu quero que você desligue tudo que você sabe sobre aprendizagem, tudo que você já viu em outros lugares sobre aprendizagem, tá? Eu respeito o trabalho de outras pessoas sobre aprendizagem, mas o foco aqui é aprendizagem voltada para o ciclo inevitável do medo. Porque o nosso objetivo aqui é autocoragem. É ter autocoragem, é vencer os nossos maiores medos. E para você poder ter autocoragem, você vai precisar entender esse conceito de aprendizagem. A primeira forma, então, que nós aprendemos a sentir medo, aprendemos a reconhecer o que é perigoso e o que é ameaçador para a nossa vida, a primeira forma que nós aprendemos é aprendizagem através das pessoas. Como é que é essa aprendizagem através das pessoas? Essas pessoas podem ser os nossos pais, então nós podemos aprender com os nossos pais, que é muito grande parte dos aprendizados que nós temos foi com nossos pais, né? Então quando a gente é criança a gente aprende muito com os nossos pais porque a gente tem um maior contato ali com os nossos pais. Ou por quem a gente às vezes foi criado ou algo do tipo, né? A gente também tem contato com professores, colegas, amigos, quando a gente é criança também. A gente tem contato com outras pessoas externamente. Então, as pessoas das quais a gente tem contato, a gente aprende com elas a reconhecer o que é perigoso e o que é ameaçador para a nossa vida. Então, por exemplo, uma criança, ela vai feroz para poder colocar o dedo na tomada. E aí o pai vê aquela cena, fala: filho, querido, não coloca o dedo na tomada não, porque senão você vai levar um choque. E aí você vai chorar, porque você vai sentir muita dor. Então, por favor, obedece o papai e não coloca o dedo na tomada. E aí o pai fala isso com a criança, beleza. Só que criança, ela esquece muito rápido. Ou porque realmente o desejo, a vontade de colocar o dedo na tomada é muito intensa. E aí a criança vai de novo colocar o dedo na tomada, mas por sorte o pai salva essa criança de novo de levar um choque. E aí passa-se alguns minutos, depois a criança ela volta de novo com aquela vontade, com aquele desejo de colocar o dedo na tomada. E eu não sei que criança apaixonada com tomada vai para colocar o dedo na tomada. De novo. O que acontece nesse... E o pai repete isso várias vezes. Filho, não coloque o dedo na tomada porque senão você vai levar um choque. O que acontece nesse processo é que o pai dessa criança, ou seja, essa criança está adquirindo um aprendizado através do pai dela. Ou seja, através de uma pessoa. Então essa é a primeira forma que nós aprendemos a reconhecer o que é perigoso e o que é ameaçador. Essa é a primeira forma que nós aprendemos a sentir medo. Porque quando o pai fala: filho, não coloque o dedo na tomada, porque senão você vai levar um choque, e aí você vai sentir dor, a criança começa a querer entender isso. Começa a entender isso. Só que o pai tem que repetir isso várias e várias vezes, milhares e milhares de vezes, para a criança poder entender. Tá certo? Então a aprendizagem se forma dessa primeira forma. O pai precisa repetir o pai repete várias vezes e aí a criança vai começando a entender. Só que, claro, nada mais forte, nada mais poderoso, o aprendizado mais poderoso que eu acredito também
é através de uma experiência. Que logo mais eu vou falar, que é a terceira forma que nós aprendemos. Mas a primeira forma é essa. Então, quando alguém fala, então, através de uma pessoa, através dos nossos pais, através dos nossos avós, através de um tio, através de um primo, através de um irmão mais velho, as pessoas vão falando pra gente e a gente vai aprendendo com essas pessoas que determinado animal é perigoso, que colocar o dedo na tomada a gente vai levar choque, que determina, né, vai falando isso pra gente quando a gente é criança, que não pode fazer determinada coisa, tem que tomar cuidado com determinada pessoa. Então, falando esse tipo de coisa, falando esse tipo de situação, a gente vai aprendendo a realmente a entender, a perceber o que é perigoso e o que é ameaçador para a nossa vida. Um exemplo clássico que nós aprendemos a sentir medo. Imagine que você é pai de uma criança. Imagine que você é pai ou mãe de uma criança. E aí essa criança, ela realmente coloca maquiagem. Ela coloca uma maquiagem, borra a cara tudo de maquiagem, de batom e tudo mais. A roupa toda suja também. O cabelo todo bagunçado e sujo de maquiagem também. E essa criança chega para você e fala: papai, mamãe, estou pronto para poder ir para a escola. E aí você vira para essa criança, o que você fala com essa criança? Filho, vamos trocar a roupinha, né? Vamos lavar o rosto, vamos lavar o cabelo, porque é importante que você faça isso. E aí a criança pergunta: mas por quê? E você, pai, o que você fala para essa criança? Você vai falar para essa criança o seguinte: filho, por que a professora não vai gostar de te ver desse jeito? O que seus coleguinhas vão falar de você? A partir desse momento, olha só o que você acabou de dizer para essa criança. Essa criança vai pensar: olha, então quer dizer que as pessoas, elas falam de mim, quer dizer que a forma com que eu me visto, as pessoas têm uma percepção sobre mim. Olha só que louco. Quer dizer que a forma com que eu pinto meu rosto, ou pinto o cabelo, ou algo do tipo, as pessoas vão falar de mim. Quer dizer que as pessoas falam de mim. Quer dizer que além das pessoas falarem de mim, quer dizer que eu tenho que me importar com isso. Então, a partir desse momento, essa criança começa a compreender isso. E aí, ó, o que você está fazendo é construindo o medo do julgamento das pessoas. Construindo o medo, ou quem sabe depois, futuramente, o medo de falar em público. Então você percebe que você está construindo para que essa criança perceba o que é perigoso e o que é ameaçador? Mas, Vitor, eu não vou deixar a criança sair... Não, eu não estou falando que você tem que deixar a criança sair suja. Eu estou querendo que você entenda o que acontece nesse processo. Então você está fazendo com que essa criança aprenda que realmente que realmente as pessoas vão falar se ela sair daquele jeito, e você tá vendo como é que a gente aprende a sentir medo através das pessoas? Mas muito através dos nossos pais. Através do ensinamento deles e tal. E da repetição também, que eles vão repetir isso ao longo da nossa vida. Então a primeira forma que nós aprendemos é através das pessoas. Então as pessoas, elas ensinam pra gente a sentir, a perceber o que é perigoso, a perceber o que é ameaçador, a perceber o que pode prejudicar a nossa vida, e aí a gente aprende através dessas pessoas. A segunda forma que nós aprendemos através de conhecimento, ou seja, através de um livro, através de uma série, através de um filme, através de alguma obra literária, através de algum artigo, através de um áudio. Enfim, a gente aprende a gente aprende de uma outra forma, através de conhecimento. A gente chama essa segunda forma de aprender através de conhecimento. E a gente aprende através de conhecimento através dessas fontes que eu acabei de te mostrar. Televisão, filme, seriado, documentário, áudio, podcast, vídeo, ou até mesmo uma imagem, através de um livro, através de um artigo. Mas o fato é que você aprende através dessas fontes, porque algum autor, algum criador de conteúdo, ele disponibilizou aquele conteúdo para você, e aí você aprende através daquela forma.
através daquilo que ele te ensina. E aí você começa a aprender, né? Quando a gente é criança, a gente aprende, claro, através de um livro. Olha que interessante, cobra é um animal perigoso. Cobra é um bicho peçonhento e por aí vai. Quando é criança, ela vai olhando, vai lendo aquilo e vai começando a aprender. Olha, aranha é um animal venenoso, escorpião também. E a criança começa a aprender que esses bichos, que esses animais são perigosos e ameaçadores para a vida dela. Venenosos. Que se picar ela, ela vai tender, né, a sentir dor e por aí vai. Ela começa também a ler e aprender sobre várias outras coisas, né? Ou, por exemplo, ela assiste um filme. Então, é um exemplo, né, dessa forma de conhecimento também, dessa forma que nós aprendemos, imagine que a criança ela vai ver um filme e aí tem um cara bem perto ali de um precipício. E aí o cara cai desse precipício, lá embaixo. Aí a criança está vendo esse filme, ou está vendo essa série, e ela começa a entender que não pode ficar muito perto de lugares altos, porque senão você vai cair, e aí vai acontecer igual com aquele homem do filme, que o homem caiu e morreu, basicamente. Né? Então começa a entender que ficar em lugares altos, ficar em lugares muito altos e perto, você pode cair dali. E aí, se você cair dali, você tendencialmente ou vai se machucar feio, ou, obviamente, você vai morrer. Então a criança começa a aprender isso. Então a segunda forma que nós aprendemos realmente a reconhecer o que é perigoso, o que é ameaçador para a nossa vida é através de conhecimento. Seja através de um livro que você está lendo, seja através de um filme que você está assistindo. Então, independente, né? Lógico que a criança é muito mais forte, muito mais presente isso, porque ela está tendo contato com o mundo e tal. Quando a gente é adulto, a gente também vai aprendendo ou a sentir outros tipos de medo também na nossa vida, tá certo? Mas essas são as formas primárias que a gente aprende a sentir medo. E por último, a gente tem a nossa terceira forma que nós aprendemos a sentir medo em nossas vidas. Só um minuto. Eu só vou fixar um comentário aqui. Cara, não sei se é isso o comentário. Cara, eu acho que é. Deixa eu ver. Ó, antes da gente continuar, para mim poder te ensinar a terceira forma, eu queria te fazer um convite, que é o seguinte: infelizmente muitas pessoas elas não estão recebendo o conteúdo que eu disponibilizo para vocês. Então todo dia a gente sempre tem conteúdo novo nas nossas redes sociais, tem vídeos novos nas nossas redes sociais. Só que os mecanismos de pesquisa, os mecanismos que distribuem os conteúdos das redes sociais, por algum motivo que eu desconheço, eles não estão distribuindo todos os conteúdos que eu e a gente aqui disponibiliza para você. E você com certeza pode ser que você esteja perdendo informações valiosas para a sua jornada, para você poder ter autocoragem na sua vida. E segunda questão também que está acontecendo são pessoas que querem estar comigo ao vivo aqui, só que por algum motivo ou outro elas esquecem e às vezes elas não são notificadas também que eu estou entrando ao vivo nesse horário. Então é muito importante também. E outra questão também é que tem pessoas que querem receber um conteúdo extra, querem receber um conteúdo a mais. E aí para isso, para resolver todos esses problemas e mais um pouco, o que eu pensei? Eu pensei em criar um grupo no Telegram e eu criei esse grupo, eu chamo esse grupo, esse canal no Telegram de Diário da Autocoragem. Onde realmente eu, lá nesse canal no Telegram, eu tenho Telegram, né, é uma espécie de WhatsApp, só que com algumas funcionalidades a mais. Eu tenho a oportunidade de compartilhar com você realmente os links dessas aulas que você às vezes pode ser que você esteja perdendo
pelas redes sociais não entregarem esse conteúdo para você, e você também provavelmente deve estar perdendo avisos, deve estar perdendo outros tipos de conteúdo que eu disponibilizo somente nesse canal no Telegram, Diário da Autocoragem. E também eu aviso nesse canal do Telegram quando eu estou entrando ao vivo. Então 5 minutos antes de eu entrar ao vivo, eu mando lá uma notificação avisando, pessoal, eu estarei entrando ao vivo agora às 8 horas da manhã. E aí você tem a oportunidade de entrar aqui ao vivo comigo, participar, interagir e fazer perguntas, tá certo? Então eu te convido a entrar nesse canal do Telegram. Para você poder entrar, se você está assistindo no Instagram, basta você clicar no link na bio do Instagram e clicar em Telegram Diário da Autocoragem. Agora, se você está assistindo no YouTube, basta você clicar no link na descrição ou no primeiro link que está nos comentários também, o comentário do topo que está fixado no topo. Ou se você está assistindo no Facebook, basta você clicar nos comentários. Ou em qualquer outra rede social, aonde estiver link ou comentário, com certeza a gente vai fixar realmente esse canal no Telegram lá. Tá certo? Para você poder participar e parar de perder os conteúdos que vai facilitar e ajudar você na sua jornada da autocoragem. Mas agora, a pergunta que não quer calar, qual que é a terceira forma que nós aprendemos a sentir medo? Qual que é a terceira forma que nós aprendemos a reconhecer o que é perigoso e o que é ameaçador para a nossa vida? Essa terceira forma que nós aprendemos a sentir medo, eu acredito que seja a forma mais poderosa, que seja a forma mais eficiente que nos faz realmente sentir medo. E muitos de nós já passaram por certas experiências que nós não queremos repetir novamente. E por isso que muitas vezes nós temos tanto medo de certas pessoas, situações, objetos, animais e por aí vai. E essa terceira forma que nós aprendemos a sentir medo é através de experiências. Aprendizagem através de experiências. Ou seja, a gente passou por aquela experiência. Então eu vou dar para você um exemplo agora. Imagine que você é pai de uma criança de 5 anos e aí você repete para aquela criança várias vezes: filho, não coloque o dedo na tomada porque senão você vai levar um choque. E aí, depois de 5 minutos, de novo, aquela criança fica rodeando a tomada com aquela vontade, com aquele desejo imenso de colocar o dedo na tomada. E aí de novo você repete: filho, não coloque o dedo na tomada porque senão você vai levar um choque. E se você levar um choque, você vai doer e você vai começar a chorar. E depois você, como pai, você tem seus afazeres, né? Você vai resolver suas coisas que você tem que resolver. E aí a criança, ela volta a querer colocar o dedo na tomada e aí ela mata o desejo dela. E ela coloca os dedos dentro da tomada e ela leva um choque. E a criança começa a chorar, é óbvio, tira o dedo rapidamente ali da tomada e essa criança, ela teve um aprendizado ali quando ela colocou o dedo na tomada. E esse aprendizado foi através de uma experiência. Ela não adianta só... Porque na primeira forma, quando o pai ele vai falando para a criança: filho, não coloque o dedo na tomada, a criança ela aprende, mas ela aprende através de quê? Através de uma pessoa, que é através do pai. Então ela recebe aquela informação: ok, eu entendi que eu não posso colocar o dedo na tomada, mas eu quero colocar o dedo na tomada e eu vou colocar o dedo na tomada. Então a criança vai e coloca o dedo na tomada, só que depois que ela teve essa experiência de colocar o dedo na tomada, que lógico, é um exemplo aqui que eu estou te trazendo, bem literal, que é muito comum de acontecer, a criança teve uma experiência ali de colocar realmente os dedos na tomada e ela levou um choque. Você acha que aquela criança vai tender a voltar a colocar o dedo na tomada? É bem mais provável que não, do que se o pai só repetisse para aquela criança várias vezes: não coloque o dedo na tomada. E você que é pai, e você que é mãe, e você que é babá, ou você que cuida de uma criança, sabe como é que é, né? A criança é preciso repetir para ela várias vezes para ela não fazer determinada coisa, que por incrível que pareça, mesmo assim ela vai voltar e vai fazer aquilo que você pediu para ela não fazer. E é muito triste que muitas crianças vão passar por essa experiência de colocar o dedo na tomada e infelizmente levar um choque. Só que depois dessa experiência, a criança raramente, dificilmente, vai colocar
o dedo novamente na tomada. Porque ela não quer repetir novamente aquela experiência de levar um choque. E ali, aquilo ficou na mente daquela criança. Inclusive, quando eu era criança, eu já levei um choque, né? Inclusive, aconteceu a mesma situação comigo. Meu padrinho trabalhava em obras, né? Trabalhava em construção. Eu estava junto com ele lá, na obra, na construção que ele estava realizando. E aí, havia vários perigos, assim podemos dizer, para as crianças, né? E havia uma linda e maravilhosa tomada. E eu fui com aquela vontade, com aquele desejo de colocar os dedos dentro da tomada quando criança. Óbvio. E aí meu tio falou, Vitor, meu padrinho falou, Vitor, não coloque o dedo na tomada, porque senão você vai levar um choque. E aí ele repetiu isso para mim várias e várias vezes. Ele conta essa história até hoje. E basicamente chegou o momento em que não teve jeito. Eu acabei colocando o dedo na tomada e eu levei um choque. Depois disso, nunca mais eu coloquei o dedo em tomada nenhuma, depois dessa experiência. O fato é que a gente vai passar por algumas experiências e essas experiências vão marcar a nossa vida e a gente não vai querer repetir essas experiências novamente, porque essas experiências foram perigosas, foram ameaçadoras, essas experiências foram ruins, foram negativas e nós não queremos ter experiências ruins, ter experiências negativas, nós não queremos sentir dor. Então, basicamente, esse processo ele acontece quando nós sentimos medo. Então, nesse exemplo da tomada que eu acabei de te trazer, a criança que colocou o dedo na tomada e ela teve essa experiência negativa, ela nunca mais vai fazer isso. Por quê? Porque ela não quer sentir dor novamente. Então, duas coisas que o ser humano ele busca é se aproximar do prazer e se afastar da dor. Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês de mensagem para hoje. E não esqueça, amanhã, às 8 horas da manhã, nós estaremos ao vivo de novo aqui no nosso querido e maravilhoso Instagram. Amanhã eu não sei qual que é o tema de amanhã, mas com certeza vai ser algo bacana para vocês. Te convido para que você participe da Jornada da Autocoragem, que vai acontecer do dia 22 até o dia 25 de novembro de 2021, às 9 horas da manhã. O link está na bio. E um grande abraço para você que me acompanhou até agora. E eu te vejo no próximo episódio.